Hoje a gente está aqui em Cocal do Sul, em Santa Catarina, para te mostrar como é feito o porcelanato. Bora ver? A base do azulejo ou do porcelanato tem 8 ou 9 ingredientes diferentes. Como você deve ter imaginado, o principal deles é a argila. Eu, no caso, estou em cima de uma montanha gigante de argila aqui. Aqui tem várias diferentes, elas vão sendo misturadas durante o processo. Uma segunda matéria-prima muito importante é o feldspato, que nada mais é do que granito moído, pedra moída. Olhando assim parece um areião. Ele vai no porcelanato, mas não vai no azulejo. É importante porque quando o porcelanato vai no forno, isso aqui vai derreter dentro da peça e vai dar muita resistência. No azulejo, uma matéria-prima importante é o calcário. Ele vai no meio da massa para poder liberar gás carbônico e dar porosidade na peça. A porosidade vai fazer com que ele tenha várias ruguinhas atrás. Isso ajuda a grudar o azulejo na parede. A receita do bolo é colocada no computador e quem vai dosar a quantidade dos ingredientes vão ser essas caixas aqui, que se chamam tremonhas. Elas são um funil meio quadrado e na ponta de cada um deles tem um motor que vai puxar a matéria-prima, vai jogar numa esteira que tem uma balança. Essa balança é que vai definir a velocidade da correia e assim a gente consegue definir a quantidade de ingrediente que é jogada nessa esteira principal aqui. Fala a verdade, é bem estranho pensar que isso aqui é que vai ser o porcelanato do chão da sua casa. O material todo vai ser triturado nesse moinho. Ele é contínuo, ou seja, o material não fica parado aí dentro, ele vai andando e saindo aqui na outra ponta. Lá dentro tem várias bolas de óxido de alumínio, de alumina. São 4 tamanhos diferentes e elas vão sendo colocadas no moinho a toda hora, automaticamente pelo computador. E depois saem todas gastas e estraçalhadas desse lado aqui e uma peneira vai pegando. Olha como esse negócio sai do outro lado. Eu ia chamar isso aqui de lama, mas acabei de tomar um puxão de orelha que lama é um termo ofensivo no mundo cerâmico. Lama é aquele barro que está lá na estrada. Isso aqui é barbotina. São todos os ingredientes já muito bem misturados, muito bem pensados, que estão passando por uma peneira vibratória. Primeiro tem uma malha 90, significa que em cada polegada quadrada tem 90 furinhos. Embaixo dela já tem uma malha 100, que são 100 furinhos por polegada quadrada. Isso serve para, mais uma vez, tirar as impurezas dessa mistura aqui que se chama barbotina e não lama. Uma coisa interessante é que aqui eles usam um defloculante. Defloculante é uma substância que serve para separar as partículas que estão aqui na água e deixar elas muito dispersas, todas uma de cada lado. É o contrário do que a gente viu no tratamento d'água, que tem um floculante que junta as partículas e faz a água ficar limpa. Aqui não. A ideia é que a água fique suja o máximo possível para ter uma mistura perfeita. Isso aqui voa na gente. Vou colocar a mão perto aqui só para você ver como é que vai sair minha mão. Fala sério, bota nos comentários aí se não dá vontade de tomar esse negócio. Parece uma fonte de chocolate gigante. Aqui é um tanque de barbotina. Essa mistura ela fica armazenada, que eles têm capacidade para 240 toneladas. O problema é que tem que ficar mexendo toda hora, porque senão as partes sólidas vão sedimentar, elas vão descer e aí você vai perder a mistura. Então isso aqui parece um liquidificador imenso. Quem vai transportar a barbotina para a próxima etapa, essa bomba aqui, ela tem pistões de cerâmica. É importante ser desse material porque ele vai se desgastando sem problema ao longo do tempo. É engraçado de ver, parece um pistão de carro, só que ali no meio tem cerâmica e não metal. Aquele chocolate que a gente acabou de ver precisa ser transformado em pó. E adivinha como isso é feito? Exatamente do mesmo jeito do leite em pó. É um spray dryer. Então esse funil que está aqui atrás de mim vai fazer isso. Lá em cima, a barbotina ela é espirrada para todos os lados no meio de um ar muito quente. E isso vai fazer com que ela seque de um jeito muito rápido e caia aqui embaixo. Olha só como é que vai sair. Tá quentinho aqui, uns 80 graus, não dá para ficar com a mão não. Parece seco, mas não tá não. Isso aqui ainda tem 7% de umidade. Eu sempre achei que para fazer o porcelanato era só você pegar uma espécie de uma argila, colocar dentro de uma forma e cozinhar. Mas é bem diferente na hora de ele tomar formato. Aquele pó que a gente viu agora há pouco, ele vem para cá e é colocado dentro de uma forma. Depois uma prensa vai apertar esse pó e aí sim
a peça vai tomar forma. A prensa é essa que está aqui atrás de mim. Ela tem uma força de simplesmente 400 quilos por centímetro quadrado. Só para você ter uma ideia, a pressão atmosférica é de 1 quilo por centímetro quadrado. Ali é como se a gente estivesse a mais ou menos 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Olha só, esse pedaço acabou de sair da prensa, ele não foi cozido nem nada, é só com um aperto de 400 quilos por centímetro quadrado. Mas ele já tem uma boa resistência. Eu vou quebrar aqui com a mão só para você ver. Isso aqui tá me lembrando uma paçocona, só que ela é bem mais dura e bem mais densa. Eles conseguiram separar um molde aqui pra gente. Olha que bacana. Essa aqui é a parte que vai ficar atrás do porcelanato. Ela tem uma textura que é para melhorar a aderência. Lá na máquina ela fica por baixo. Essa aqui é a parte que vai aparecer. Esse aqui é um porcelanato que tem forma de madeira, tem textura de madeira, então a gente consegue ver os veios. Isso aqui fica na parte de cima da prensa. Então é como se fosse um carimbo, ele vai apertar o pó atomizado e ele vai ganhar todas essas ranhuras. Para ganhar resistência, as peças precisam dar um passeio dentro desse secador. Elas ficam 1 hora andando aqui dentro a 175 graus Celsius. A peça sai a mais ou menos uns 95 graus Celsius e depois recebe uma camada fininha de água que é para tampar qualquer poro, porque logo em seguida ela já vai receber o engobe e depois o esmalte. O engobe é uma espécie de preparação da peça e em cima vai o esmalte, que é aquela cor mesmo do porcelanato que a gente conhece. Nesse caso, eles já misturaram as duas coisas, e aqui é um engobe misturado com esmalte. Ele desce por cima dessa peça como se fosse uma cachoeira, e aí a peça é pintada. Isso aqui é muito hipnotizante, dá pra ficar olhando horas e horas sem parar. Vai lá ver. Você sabe que dá uma vontade desgraçada de colocar a mão naquele negócio pra sentir a textura. Então eu inventei uma desculpa aqui para poder colocar a mão. A gente vai medir a viscosidade desse líquido, do esmalte. Ele é um pó de vidro misturado com água e ele é muito denso, tá mais ou menos o dobro da densidade da água, ou seja, 2 gramas por centímetro cúbico ou 2 quilos por litro. E teoricamente ele demora 55 segundos para passar por esse furinho aqui. Ele é muito viscoso, é muito grosso. Isso aqui se chama copo Ford, serve justamente para medir isso. Vamos pegar um pouquinho lá para ver. Cara, isso aqui parece uma tinta de altíssima qualidade ou um leite condensado misturado com tinta. É muito viscoso. Esses 20 ventiladores que vocês estão vendo aí, eles servem para tirar a umidade da peça e ao mesmo tempo diminuir um pouquinho a temperatura. Porque o próximo passo é passar por uma impressora jato de tinta gigante. É isso que você está vendo aqui. Ela trabalha também com o padrão CMYK, que é o mesmo que você tem em casa, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Aqui dentro a cabeça de impressão vai passar por cima da peça, a gente não consegue ver, porque assim como em casa você não consegue ver a cabeça passando em cima do papel, mas do outro lado, em compensação, ó, saiu com uma textura de madeira. Cada tipo de peça recebe um acabamento diferente. Essa aqui precisa ficar áspera para ser antiderrapante. Então ela recebe uma mistura que se chama granilha. É um pó de vidro um pouco mais grosso que vai grudar em cima da peça como se fosse uma lixa. Isso está acontecendo aqui dentro. Essa coisa muito louca aqui atrás de mim é uma prateleira gigante de porcelanato. Ela é formada por um monte de cilindros de metal e o porcelanato vai no meio. São 6 peças por andar e elas ficam aqui esperando a hora de entrar no forno. O detalhe é que tudo isso aqui é movimentado por um robô, que parece aquele equipamento de limpar o chão da casa da gente, só que ele é um pouquinho maior. Só pra você ter uma ideia, uma prateleira dessa vai pesar mais ou menos umas 8 toneladas. Olha só ele carregando sozinho. Esse aqui é o forno e ele tem nada menos do que 130 metros de comprimento. Uma peça que entra aqui demora 45 minutos para sair do outro lado. O forno tem gás natural, começa a 250 graus Celsius e chega a 1200. Esse processo todo tem que ser lento, porque enquanto a peça está passando aqui, vários gases vão saindo. Esses gases têm que sair devagar e tem que sair antes do vidro começar a derreter. Porque se eles saírem depois que o vidro já derreteu, vai formar um monte de bolha nas peças e a gente não quer que isso aconteça. Eu falei tudo isso e ainda não estou nem na metade do forno. Vamos acelerar aqui
para chegar até o final. Aqui a gente consegue ter uma boa noção de quanto uma peça encolhe depois que ela passa pelo forno. Essa aqui, ela acabou de passar pelo secador, então ela ainda está grande. Depois que ela foi cozida, ela vai diminuir uns 7% mais ou menos. Então essa aqui é a mesma peça, só que antes e depois de passar pelo forno. Porcelanato precisa de pelo menos 3 dias de descanso depois que sai do forno. Isso é importante não só para as peças esfriarem, mas também para elas ficarem planas. Porque se você prestar atenção, essa aqui que acabou de sair, ela está um pouquinho curva. E isso vai se corrigindo ao longo do tempo. Uma outra etapa por qual algumas peças passam é um polimento. Essa camada de vidro que está em cima, ela ainda é um pouco ondulada. Então é necessário desgastar o vidro para ele ficar mais brilhante. O que entra em contato com a peça é isso aqui. É uma mistura de resina com abrasivo. É mais ou menos como se a gente tivesse uma lixa dentro de um plástico. Esse que você está vendo com os dentes é uma peça que não entrou ainda na máquina, está novinha. E do outro lado tem uma que acabou de sair para ser substituída. Esse desgaste acontece em mais ou menos 8 horas. É bem rápido. Como o polimento tira um pouquinho do revestimento da peça, acabam ficando alguns buraquinhos muito pequenininhos. Então eles têm que passar um impermeabilizante. Esse material é feito de nanopartículas, partículas muito pequenininhas, que com a ajuda de uma esponja vão ser esfregadas em cima da peça e tampar todos esses buracos. É essa esponja aqui. Ela pode parecer meio mole, mas é bem dura. E tem que chegar numa temperatura alta para conseguir juntar o impermeabilizante com a peça. Ó, fiquei bem curioso aqui para saber como a peça faz esse movimento. Ela entra de comprido e aqui no meio ela gira e vai sair de lado. Funciona de um jeito muito parecido com a roda do carro. Tem 2 esteiras aqui que elas formam uma rampa. No meio do caminho, a esteira da esquerda ela freia e a da direita continua. Então é como se a peça fizesse uma curva para a esquerda, como se o carro fizesse uma curva para a esquerda. A roda da esquerda freia, a da direita continua. E aí a peça gira, no final tem um batente aqui para a peça não dar 360. Algumas peças têm que passar ainda por um corte. Essa aqui que imita madeira, por exemplo, vai ser dividida em 3. Primeiro uma rodinha de diamante risca a peça e depois uma outra segura e dá uma leve pancada. Você pode ver que ela corta direitinho. Olhando aqui, para mim parece que essas peças estão perfeitamente retas, mas o porcelanato exige uma qualidade muito alta. Então elas vão passar ainda por um processo que se chama retificação. O que é? A borda ela está um pouco abaulada, meio arredondada. Isso é um problema porque a borda arredondada significa que tem que colocar bastante rejunte. Rejunte é aquela massinha que fica entre um porcelanato e outro, entre um azulejo e outro. Então aqui o que eles vão fazer? Deixar isso bem retinho, a borda bem retinha, a 90 graus perfeito, para que na hora de assentar o porcelanato você consiga colocar o mínimo de rejunte possível. E aí vai formar aquele espelho que a gente vê. Você deve ter imaginado que esse não é um processo nem um pouco silencioso, então tudo é feito dentro de uma sala isolada acusticamente, onde um disco diamantado passa primeiro na lateral da peça e depois uma esquadrejadora garante que o topo e a base dela fiquem a 90 graus. Aqui eles desbastam mais ou menos 3 milímetros de cada lado do porcelanato. Vamos pegar esse pequeno paquímetro aqui de 1,5 m para ver se a peça saiu no esquadro mesmo. Eu mostrei brincando, mas de fato o porcelanato vai passar primeiro por uma inspeção visual. Depois uma máquina vai ver se as dimensões estão perfeitas, se não tiverem, ele descarta e tudo isso volta para o começo da linha de produção. Chegou a hora de embalar todas essas peças e normalmente a embalagem é um processo que a gente nem dá muita bola nos Bora Vês do Manual do Mundo porque é tudo muito parecido. Aqui o desafio é um pouco maior, é um material frágil, extremamente pesado, que vai ter que viajar durante dias em estradas bem esburacadas. Então eles têm que tomar muito cuidado, calcular exatamente a posição que as peças vão ficar dentro do pallet, se elas vão ficar na horizontal, na vertical, quantas peças cabem dentro de cada caixa, tudo isso para que não chegue nada lascado lá do outro lado. E é esse pallet que vai para a loja de material de construção onde você vai comprar o porcelanato. Isso aqui tem 1,2 toneladas, 50 metros de porcelanato. Mais pesado que um carro, vale um joinha, hein?